Dizer que está tudo ok. Estamos gravando, tá? Bom, gente, lá na semana passada, não, né, na nossa última aula, a gente estava discutindo esse exemplo aqui, que era um exemplo que nós tínhamos criado no Tinkercad, né, que eu tinha criado no Tinkercad, onde a gente tinha a implementação da máquina de estados para os LEDs vermelhos, de uma máquina para os LEDs verdes, e nós tínhamos começado a tratar da questão dos dois botões, tá? Então, só para retomar um pouquinho, né, bem rapidinho, porque o foco está aqui no nosso exemplo, tá, nesse momento. Então, só lembrando, né, eu posso ter os botões, que são chaves digitais, eu posso ter de vários tipos, a gente está focando nesse momento em dois tipos específicos de botões, que são os botões interruptores e depois os botões push button. Se vocês olharem aqui no nosso exemplo, nós temos os dois tipos, tá? O push button e o botão interruptor aqui representado por um dip switch, tá? Tinha comentado com vocês que o comportamento da chave tem muito a ver com aquilo que o usuário espera, né? Então, no interruptor, vocês vão trocar a posição no interruptor e vocês esperam que alguma coisa aconteça. No push button, que é um botão pulsador, né? Botão que volta, vocês vão pressionar o botão uma vez, duas vezes, três vezes, vocês vão esperar que alguma coisa aconteça também, tá? Então, muito embora mecanicamente esses dois botões sejam distintos, o interruptor mantendo a posição e o push button, na verdade, estando muito mais associado o funcionamento de um push button ao ato de vocês clicarem no botão, do que trocar a posição, tá? O push button não troca a posição, na realidade. Ele troca momentaneamente, né? Mas ele não mantém a posição anterior, tá? Então, o usuário espera um certo comportamento, que é o que a gente vai tentar começar a reproduzir aqui em termos de código, tá? O que mais que eu tinha falado que é importante a gente relembrar? Eu tinha comentado com vocês que os nossos botões, eles necessariamente têm que ter um tipo de proteção, né? A gente pode ter a proteção pull down ou a proteção pull up, tá? É indiferente, né? As duas proteções vão gerar o mesmo tipo de comportamento, com a restrição ou a consideração que na proteção pull down, a gente, com a chave aberta, a gente vai ter no pino um nível baixo, com a chave fechada, nós vamos ter um nível alto, e na proteção pull-up vai ser o inverso, né? Com a chave aberta, nós estamos lendo no pino um nível alto, e quando a gente fecha a chave, quando a gente pressiona o push button, quando a gente fecha o interruptor, a gente liga o pino ao terra, ou seja, a gente tem um nível baixo presente. Consequentemente, do ponto de vista lógico, a proteção pull-down e a proteção pull-up geram níveis invertidos, tá? Mas é estritamente necessário a gente manter essa proteção por duas razões no mínimo, tá, pessoal? Primeiro, eu não poderia ter simplesmente o caminho aqui, imagina que não tivesse a resistência aqui de proteção, tá? Eu não poderia ter diretamente o caminho entre VCC e terra, né? Porque se não existisse essa resistência, seja de pull down, seja de pull up, no momento que eu fechasse a chave, eu estaria fechando um curto-circuito. Não sei se é óbvio isso para vocês, né? Mas pensem aqui, né? Ao invés de ter o resistor, eu tenho um fio simplesmente, né? Obviamente eu teria um caminho entre a alimentação e o terra, né? Então estou fechando um curto, tá? Maravilha. Então eu preciso da resistência de proteção para uma característica elétrica, tá? Essa característica elétrica também ela é importante do ponto de vista do microcontrolador, tá, gente? Por quê? Porque do ponto de vista do microcontrolador, é estritamente necessário que eu mantenha sempre o pino ou conectado à terra, não importa que tenha uma resistência no meio do caminho, ou conectado a VCC. Eu não posso ter o pino flutuando, tá, pessoal? E aí entra uma observação interessante. Alguns de vocês provavelmente estão usando o Arduino físico, quem tem, e vocês vão notar isso no Arduino físico, tá? No Tinkercad, esse efeito não é observável, até porque o Tinkercad é um simulador, né, gurizada? Então, o que vocês têm que tomar cuidado, tá? Fisicamente, quando o pino do Arduino ele está flutuando, ele está no ar, por assim se dizer, isso significa que a leitura, ou seja, dizer que ele está no ar, né? Ele está num circuito aberto, tá? Naquele momento existe um circuito aberto em relação ao pino, ou seja, ele não está conectado nem a VCC nem a terra, ele está literalmente flutuando, daí vem a palavra, né? Quando a gente tentar realizar a leitura do nível no pino nessa situação, vocês vão ter a pior situação possível de operação, tá? A leitura, às vezes, vai retornar nível baixo, às vezes vai retornar nível alto, e não há controle algum sobre como a leitura vai se comportar. Ou seja, ele não está retornando nenhum valor válido, ele não está retornando nem 0, nem 1, tá?
E pior ainda, né? Ele está alternando o valor que ele retorna, e isso depende completamente da situação de operação naquele instante do microcontrolador, tá? Então, é um valor, a gente poderia dizer, aleatório, tá? Que está sendo retornado, que é complicadíssimo para a nossa situação. Então, eu preciso da resistência de proteção, seja pull down, seja pull up, tá? Justamente pelo fato de haver a necessidade de eu manter o pino conectado. Aqui já vale uma observação, eu deixei para vocês aqui na semana 9, hoje eu deixei, tá? Na semana 9, uma leitura para vocês realizarem, tá? Que é uma leitura daí especificamente referente à parte de chaves, que algumas coisas eu vou comentar hoje, mas nem todas, tá? Então, já vou dizer que a gente não vai ver isso aqui tudo hoje, tá? Mas que está falando ali justamente, né, dos tipos de chaves, da proteção por pull down, por pull up ou por pull up interno, tá? Então, na verdade, aqui... por pull down e por pull up interno, aqui até vale a pena ressaltar, tá? Vocês não têm pull down interno no Arduino, você só tem pull up interno no Arduino, tá? Aí vocês poderiam perguntar, professor, então por que o senhor mostrou isso daqui? Porque o ano que vem vocês vão trabalhar com o SP32 e o SP32 tem pull down. Então tem razão, tá? Mas em suma, tem a resistência interna, que a gente não vai usar nesse momento, tá? E vai ter uma série de outras discussões, tá? Justamente como é que se comportam as chaves e assim por diante, tá? Então, vocês podem acessar esse material depois. Fora a questão de proteção, eu tinha também comentado com vocês que existe uma função, uma programação Arduino que nós usamos para ler entradas digitais, para ler os pinos GPIO, que é o Digital Read. Lá quando a gente falou do GPIO, eu já tinha até comentado isso daqui, tá? Só que agora no contexto de botões, que justamente me permite ler o valor lógico de um pino, tá? Retornando nível alto ou nível baixo, a depender do valor presente no pino de entrada naquele momento, tá? E aí eu comentei com vocês, gente, que existe um problema mecânico referente, eletromecânico, na verdade, referente à operação com botões, que é um problema que a gente chama de bounce, tá? Bounce elétrico, bounce mecânico, ou o mais correto, que seria bounce eletromecânico, que se refere ao fato que toda a chave oscila quando a gente fecha ou quando a gente abre ela. Então, por exemplo, nessa figura que vocês estão vendo aí projetada para vocês, tá? Vocês estão vendo uma situação onde a chave está saindo de um nível baixo e está indo para nível alto. Podemos dizer, por exemplo, que a chave aqui, estou supondo aqui uma proteção pull down, né? Que o usuário foi lá e fechou a chave, fechou o interruptor. E justamente isso daqui é uma foto, né, de uma tela no osciloscópio para mostrar para vocês o efeito que ocorreria na transição entre chave aberta e chave fechada, ou, né, nível baixo e nível alto. Que aconteceria de que maneira? Pela oscilação que vocês teriam entre nível baixo, nível alto, nível baixo, nível alto, várias vezes numa janela de tempo, tá? O bounce a gente poderia tentar traduzir, não sei se é a melhor tradução, acredito que é meio horrível essa tradução, mas como uma espécie de tremor ou tremelico, né, do sinal elétrico que está sendo produzido pela chave, ok? Maravilha. E aí, o que acontece com esse tremor ou esse tremelico aqui do sinal elétrico? Isso daqui significa que fisicamente, quando vocês, por exemplo, clicarem num botão, imagina um menu, né? Vocês têm um botão que serve para o menu ir para cima, outro para o menu ir para baixo. A gente vai fazer isso, tá? Aí, quando vocês apertarem uma vez no botão, o menu vai deslocar 5, 6 vezes, como se vocês tivessem pressionado 5, 6 vezes. Por quê? Porque devido ao Arduino executar o programa muito rapidamente, vocês vão fazer várias leituras do botão e vocês podem pegar essas leituras falsas intermediárias, tá? Então, fisicamente, esse seria um efeito perceptível. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar uma solução que a gente chama de solução de debounce, tá? Bom, tem duas formas de fazer debounce, tá? A gente não vai ver todas as formas agora, a gente não vai ver agora, momentaneamente, nenhuma delas, até por sinal, tá? Mas para falar para vocês, tá? Aqui tá uma outra foto aqui do bounce, tá? De um osciloscópio, tá? Mas, basicamente, tem duas formas de fazer o debounce. Eu posso fazer o debounce em software, que adivinha o que vai virar o debounce? Vai virar uma máquina de estados, um switch case nosso, tá? Onde eu vou ter transições aqui entre diferentes estados associado a temporizadores, tá? Para eu conseguir eliminar aquela oscilação lá do meu sinal. A gente não vai fazer isso agora, mas eu só estou dizendo para vocês já irem estudando. Tá? Isso daqui, pessoal, eu não vou comentar imediatamente em aula, mas depois a gente vai fazer, tá? Vocês já podem estudar.
E vocês vão ter como uma segunda alternativa, aí vocês me permitam aqui, tá falando da chave push button, que a gente já vai conversar hoje, tá? E vocês vão ter como uma alternativa, justamente, desculpe aqui passando bastante coisa, vocês vão ter como uma alternativa implementar o debounce que a gente chama de debounce físico das chaves, tá? Então existem dois caminhos para a gente evitar esse efeito aqui, tá, pessoal? Eliminar esse efeito. Um é eu fazer em software, tá? Que é uma solução, como é que eu vou dizer assim, entre aspas, é uma solução possível, não é a solução mais elegante, não é a melhor solução, tá? Mas é uma solução certamente possível. E outra alternativa é fazer o debounce físico das chaves, tá? Como é que eu faço o debounce físico das chaves? Eu posso implementar um circuito discreto para cada chave. Tem vários circuitos possíveis, tá? Tem circuitos mais ou menos problemáticos. Aqui eu sugiro para vocês um circuito. Esse circuito aqui, ele utiliza, se vocês forem ver, né? Além da proteção, no caso aqui a gente implementou uma proteção pull-up, mas a chave com o circuito vai se comportar como se fosse pull-down, tá? Então aqui eu tenho a resistência de pull-up, mas além da resistência de pull-up, eu tenho um resistor e um capacitor, que estão fazendo justamente uma filtragem desse sinal. Se vocês lembram de circuito RC, né? O circuito RC ele vai se opor a oscilações rápidas, então ele vai aquela curva dessa forma aqui, ele vai tender a fazer algo suave, tá? Ele vai tender a eliminar isso daqui tudo. E mais um diodo aí que está por questões de proteção, tá? Isso tudo a gente junta com um inversor, vocês conhecem isso daqui de digitais, né? Esse daqui é o símbolo de um inversor. Talvez vocês não tenham visto lá em digitais esse outro símbolo, que é o que a gente chama de um inversor do tipo Schmitt-Trigger, tá? Que aí ele tem um comportamento específico que eu explico aqui no texto, mas basicamente ele trabalha saturado, tá? Então vocês podem usar esse tipo de circuito, não vamos discutir agora, só estou comentando, tá? Em linhas gerais, tá, pessoal? Isso aqui não é aula, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui é só um comentário. E além desse circuito, vocês poderiam usar, aí sim, integrados. Tá? Então, eu posso pegar um circuitinho integrado, a exemplo de um MAX 6816 aqui, e usar esse integrado aqui para implementar uma proteção para uma chave. Tá? Aí vocês poderiam perguntar, por que eu vou fazer isso? Bom, para começo de história, existe uma versão desse integrado aqui, que é para 8 chaves. Vocês têm em um aqui até em 8, tá? Então, poderia, no mesmo circuito, proteger 8 chaves. Esses circuitos, pessoal, além de fazerem a proteção contra o bounce elétrico, contra aquele tremelico do sinal elétrico, tá? Eles também fazem a proteção contra sobrecarga por eletrostática, contra sobressinais, tá? Então ele tem uma série de proteções elétricas que a gente implementa dentro desse CI. Dá para fazer isso discreto, aprimorando aquele primeiro circuito que eu tinha mostrado? Dá, tá? Mas não vale a pena. Normalmente vale mais a pena aí tu seguir diretamente para o integrado, que vai ser um custo inferior, tá? Então, pessoal, depois a gente vai discutir um pouquinho mais essa questão do debounce, tá? E aí eu vou entrar aqui nos integrados, vou comentar com vocês, né? Por que a gente utiliza ou não utiliza essas soluções, mas de forma geral, já estou dando a linha para vocês. Então, no mundo ideal, no nosso circuito físico, eu não usaria a chave ligada diretamente no Arduino. Eu usaria a chave com a proteção e mais um circuitinho integrado desses daqui, ou aquele nosso circuito lá que eu mostrei antes, lá, de proteção. Tá? Esse seria o mundo ideal, ok? Não digo que a gente faça o mundo ideal. Normalmente a gente liga a chave direto e faz tudo em software, tá? Mas o correto seria a gente fazer a proteção em hardware também. Bom, maravilha. Então vamos lá, vamos voltar para o meu circuito aqui. E aí no nosso circuito, só relembrando vocês, mostrar aqui o que a gente tinha feito, tá? Nosso circuito aqui fazia uma sequência de acionamento dos nossos LEDs, né, pessoal? Então, fazia uma sequência aqui dos LEDs verdes e deveria estar fazendo uma sequência aqui dos vermelhos. Ele está fazendo, só que os vermelhos ocupam mais tempo, tá? Então, ele está fazendo aqui uma sequência de acionamento. O que a gente começou a fazer na aula passada, na nossa última aula, tá? E aí, talvez eu tenha que fazer alguma gravação aqui complementar com vocês, uma videoaula, tá? Bom, lá na nossa aula passada, a gente começou a implementar as chaves. Então, deixa eu reduzir aqui um pouquinho o circuitinho. Meu Deus. Isso que eu queria fazer. Opa. Fazer, tá. Isso daqui só. Então, eu comecei a implementar aqui as chaves, botei um push button, botei um dip switch, né? Tá aqui os resistores de proteção, acho que eu fiz o push button em pull down e o dip switch em pull up, tá?
E aí eu comecei a mostrar para vocês o código. Então, uma das coisas que a gente já tinha feito, que era importante vocês lembrarem, é, pessoal, nesse momento, com máquina de estados, com botões, começa a ser interessante vocês terem recursos que permitam vocês debugarem, vocês corrigirem o código. Tá? Então, vou mostrar para vocês a técnica mais antiga que se utiliza em microcontroladores, que é a que normalmente a gente utiliza, que é normalmente a mais eficiente, que é o gerar basicamente mensagens que a gente chama de mensagens de registro ou mensagens de log de operação, que seria a mesma coisa em bom português de mensagens de registro de operação. Num microcontrolador, a gente tem duas opções, tá? A gente pode fazer isso salvando essas mensagens em memória, quando possível, ou usando a interface serial. Primeiro eu vou mostrar para vocês usando a interface serial. Então, já na aula passada eu tinha dito para vocês, ó, lá no Tinkercad, a gente consegue inicializar a interface serial usando esse comando, serial.begin, e dando a velocidade, tá? Tinha mostrado para vocês, inclusive, que no computador a gente podia setar velocidades diferentes. Revejam a nossa aula anterior, tá? No Tinkercad, pessoal, tem que ser 9600, tá? Se vocês botarem outra velocidade no Tinkercad, não vai funcionar. Então, eu iniciei minha serial, e aí eu tinha mostrado aqui mensagens, né? Só para refletir, para mostrar que o push button estava funcionando e que o do DIP estava funcionando. Então, vou mostrar aqui para vocês agora. Vou mostrar aqui o monitor serial, tá? Vocês estão vendo ali, né? Valor DIP 1, valor DIP 1, valor DIP 1. Esse DIP, nessa posição que vocês estão enxergando aqui, para baixo, ele está aberto, né? Vocês estão vendo ali o símbolo ON em cima, né? Conseguem ver isso, pessoal? Não sei se fica muito pequeno para vocês. Gente? Eu estou vendo. Tá, então tá bom. Então, na verdade, quando ele está aqui embaixo, a gente está com a chave desligada. E vocês estão vendo aqui o valor lógico 1. Tá? Por que isso? Porque a gente está usando uma proteção tipo pull-up. Quando eu trocar a posição aqui da chave, botei a chave para cima, vocês passam a ver agora o valor DIP 0. Então, o que eu mostrei? Né? Eu mostrei aqui para vocês que eu consigo alternar a posição da chave e mostrar para vocês na serial qual é o valor que eu estou lendo da chave. Tranquilo? Então, com isso, o que eu mostrei para vocês? Eu mostrei para vocês que eu consigo debugar, né, pessoal? Eu mostrei para vocês que eu consigo botar o meu DIP num circuitinho e ver se o meu botão está funcionando. Esse daqui é um dos primeiros erros que a gente comete, tá? A gente monta o botão, faz o código e quer que o botão saia funcionando. É muito comum, pessoal, vocês montarem num protoboard e ficar com mau contato. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu boto um botão é usar a serial para ver se o botão está funcionando. Então, vou lá e fico fazendo o quê? Ligo e desligo o botão para ver se o valor está trocando. O valor está trocando? Maravilha, meu botão está funcionando. Meu botão está corretamente funcionando, corretamente montado. Tranquilo? Maravilha. Vou parar a simulação aqui. Vou comentar o Deep Switch, não me importa mais, né? Eu já vi que ele está funcionando, tá? Vou agora ver aqui a serial do push button. Tudo isso aqui a gente já viu na aula passada, tá? Eu só estou relembrando. Vou botar aqui a serial do push button, né? O botão não fez nada, então ele estava com valor 0. Significa o que é o valor 0? Nesse caso eu tenho proteção pull down, valor 0 com proteção pull down, chave está aberta. Vou apertar a chave aqui, vou fechar a chave. Fechei a chave. Aí vocês estão vendo o valor 1, né? O que significa isso? Significa que a chave fechou. Então, notem o primeiro ponto. Pull down, chave aberta, retorna 0. Chave fechada, retorna 1. Pull up, chave aberta, retorna 1. Chave fechada, retorna 0. É invertido, tá, pessoal? Então, cuidem isso. Já fiz com as duas aí para vocês notarem essa situação. Maravilha. Deixa eu apagar isso daqui. Então, a gente sabe que os dois botões estão funcionando. Então, agora eu começo a implementar a minha lógica. Qual vai ser a minha lógica? Bom, agora a gente brinca com a nossa máquina aqui, né? Fiz a minha máquina aqui, a minha máquina está funcionando normalmente. Primeira coisa que eu posso fazer com o Deep Switch. Meu Deep Switch pode funcionar como interruptor geral. Lembro para vocês que a gente tinha falado na aula passada que o estado do Deep Switch é a leitura do valor dele. Ele, mecanicamente, ele mantém o estado, se está aberto, se está fechado. Então, para o Deep Switch, eu não preciso fazer muita coisa. Eu posso usar diretamente o valor da leitura. Único comentário, né? Sem debounce. A gente não fez o debounce aqui nesse cara. Depois a gente vai fazer, tá? Pode acontecer todos aqueles problemas de tremor lá no sinal elétrico, tá? Mas o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia vir agora aqui e simplesmente
e simplesmente olhar o valor do meu deep switch, o valor da leitura, que é deep atual. Posso fazer isso daqui, né? If deep atual. Lembre-se que o deep atual, o valor do deep switch, quando ele está fechado, ele tem valor 0, e quando ele está aberto, ele tem valor 1. Né? Então, vou até botar esse comentário aqui. Ó. Então, tudo bem. Então, o que eu vou fazer aqui com o meu deep switch? Basicamente, o que eu vou fazer com o meu deep switch é o seguinte, né? Se a chave deep estiver aberta, não troco de estado. Então, como é que a gente vai fazer isso, né, pessoal? Eu vou usar o valor da leitura do deep switch, que é o deep atual, perfeito? E baseado no valor dessa leitura, eu vou agora controlar as transições. De que maneira? Eu vou fazer da seguinte maneira, ó, if deep atual. Lembrem-se, nossa chave é uma chave do tipo, nossa chave deep, né, é uma chave com proteção do tipo pull-up. Consequentemente, quando ela está aberta, o nível dela é 1. Quando ela está fechada, o nível dela é 0, tá? Então, aí teria várias formas de eu fazer isso daqui, mas eu vou fazer com que a máquina literalmente fique parada, tá? Então, quando ela está aberta, eu vou trapacear no temporizador. Ó, o que eu vou fazer aqui no temporizador? ppm igual a milis. Vocês notem que por essa operação que eu estou fazendo aqui, o meu temporizador nunca mais vai funcionar, né? Enquanto essa situação acontecer, o temporizador fica travado. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui, né? Se a chave estiver aberta. É pull-up, tá? Nesse caso, eu faço o quê? Sempre marco o instante inicial, como agora. Na prática, paro o temporizador. E isso daqui eu repito para todos os nossos estados. Perfeito? Vou repetir aqui para todos os nossos estados. Poderia ser para uma máquina, eu vou fazer só para a primeira máquina, para vocês notarem que daria para a gente fazer conforme a necessidade. Então, implementei aqui na minha primeira máquina. Então, vocês notam o seguinte, gente, isso daqui teria várias formas de fazer, tá? Eu estou fazendo de uma maneira. Perfeito? Só estou introduzindo aqui a operação do deep switch na operação da nossa máquina. Depois eu deixo esse código para vocês lá no Moodle, tá? Maravilha. Então, aqui o deep switch eu teria como demonstrar, tá? Por enquanto, deixem assim, porque eu não sei se o Tinkercad está funcionando. Por última coisa, a gente bota lá no Tinkercad para ver se eu consigo mostrar a operação, tá? Não troco de estado. Vou colocar aqui, máquina LEDs vermelhos, tá? Beleza, né? Agora, com o push, tá? Agora vamos colocar agora uma operação em relação ao push button. Vamos colocar o seguinte, ó. Se o push button for clicado, vocês têm que entender o clicar como apertou e soltou, né? Se o push button for clicado, paro a execução da máquina LEDs verdes, certo? Se clicar novamente, volto com a operação normal. Então, a gente vai implementar dessa maneira as duas máquinas, tá? A questão é como é que eu faço isso com push button. Pro push button, gente, e aí a gente vai ver aqui os valores que eu criei para a representação de estado. Pro push button, eu tenho duas variáveis. Eu tenho o valor da leitura atual dele e eu tenho o valor da leitura anterior. Então, pro push button, eu sempre vou fazer um processamento do push button, tá? Processamento do push button. Para cada push button que eu queira trabalhar, eu vou fazer esse processamento. Como vai ser esse meu processamento? Basicamente, eu vou fazer a seguinte comparação. Se o valor atual que eu tenho for diferente do valor anterior, significa que aconteceu uma mudança de nível, tá? Nível lido trocou. O que nível lido trocou? Era baixo e passou para alto, ou era alto e passou para baixo, certo? Em suma, ou o usuário apertou ou o usuário soltou o botão, tá? E aí, o comportamento que a gente vai ter em razão desse if vai depender do tipo de proteção, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Se o valor atual for um nível alto, o que a gente tem, pessoal? Vamos lá, lógica, me ajudem aí, ajudem o professor. Vamos lá, eu comecei meu if perguntando o seguinte, valor da leitura atual que eu fiz.
é diferente do valor que eu tinha lido pela última vez? Sim ou não? Tá? Se sim, eu venho para esse if e pergunto, o valor atual da leitura é alto? Sim ou não? Se isso for verdadeiro, pessoal, o que aconteceu com o meu botão em termos de nível? Dou-lhe uma? Dou-lhe Ele estava no duas? estado zero. Ele antes estava no estado zero, exatamente. Para ele estar agora com nível alto, antes ele estava com nível baixo, concorda comigo? Então aconteceu essa transição, né? Transição de nível foi. Transição de nível foi de low para high, né? O que no caso de uma proteção pull-up, perdão, pull-down, isso significa que o usuário pressionou o botão. Feito? Então, isso se o nível atual é alto. Eu poderia ter um else aqui, né? Concorda comigo? O else aqui significa que o push atual seria low, né? E nesse caso aqui, eu teria, então, a transição inversa. A transição de nível foi de alto para baixo. Eu vou colocar aqui, né? Nessa situação, temos push atual igual a low, tá? Então, eu tenho uma transição de baixo, de alto para baixo, o que com pull down significaria que o usuário soltou o botão, perfeito? E, obviamente, gente, se fosse proteção pull up, olhem como fica invertido. Com proteção pull up, isso significaria que o usuário soltou. Com proteção pull up, isso significaria que o usuário pressionou. Vocês estão vendo que é o inverso uma da outra, né? As duas podem ser usadas de forma indiferente. Antes que alguém me pergunte, eu ficaria muito feliz se vocês fizessem essas perguntas, tá, pessoal? Façam perguntas, gente, por favor, tá? E essa pergunta seria extremamente interessante de ser feita. Qual seria a pergunta que eu ficaria feliz, né? Tem vantagem em ser pull down, pull up? O que vocês acham? Ou é igual? Ótima pergunta, né? Fala, Daniel. O senhor tem vantagem em ser pull down ou pull up? É. Tem? Não, tu fez a pergunta, não adianta, eu queria que tu desse a resposta. Tem por causa disso, tá? Eu fiz a pergunta, mas vamos lá, brincando. Gente, é extremamente discutível, tá? Na vasta maioria das situações, não, tá? É indiferente. No caso específico do Arduino, eu diria que existe vantagem em se usar o pull-up interno, que não é a situação que a gente está apresentando aqui, tá? E no caso de uso com outros circuitos lógicos, a depender do tipo de montagem do circuito, a depender do tipo de circuito lógico que vocês utilizem, o pull-up, em algumas situações, pode ser mais interessante, tá? Mas aí tem que ser uma situação bem específica, eu não tenho montado ela aqui para vocês, tá? Posso até mostrar depois e explicar o porquê, mas tem a ver com como os circuitos, como as saídas dos circuitos se comportam. Se é uma saída do tipo totem pole, se é uma saída em coletor aberto, etc, tá? Se é uma saída CMOS, aí depende de como que as nossas chaves lá internamente no circuito lógico foram implementadas. Então, aqui não há como eu dizer a priori se é preferível ou não. Eu só fiz pull down aqui para mostrar para vocês. Bom, maravilha. A gente pode considerar que o usuário clicou tanto quando ele pressionou quanto quando ele soltou o botão. Isso daí é indiferente, tá? Vocês vão definir. O que eu vou fazer aqui nesse nosso caso aqui? Eu vou simplesmente criar uma variável a mais, ó, uma variável booleana, indicando assim, ó, push pressionado. E vou indicar primeiro que ela é false, né? E aí eu vou colocar aqui só nessa situação aqui, poderia ser quando ele soltou, tá? Indiferente. Vou colocar aqui nesse cara, quando ele apertou, então, que o botão foi pressionado, tá? E para finalizar esse meu código de tratamento do push button, eu sempre tenho que dizer que o meu novo valor anterior é igual à leitura atual, né? Senão não funciona. Maravilha? E o que eu vou fazer com isso daqui? Vou fazer um código bem parecido com aquele nosso lá anterior,
Só que na segunda máquina. E vou fazer de que maneira na segunda máquina? Na segunda máquina eu vou fazer da seguinte forma. Não mais if dipp atual, né? Vou fazer agora if push pressionado, tá? Se o usuário clicou, vamos colocar clicou, né? Clicou no botão. Vou parar aqui o temporizador, só que nesse caso aqui é o temporizador do verde. Então, vou copiar isso daqui em todos os status, e com isso eu estou fazendo, então, com que a minha máquina pare ou não de trabalhar, certo? Óbvio que a gente tem usos mais interessantes para push-buttons interruptores, né, mas eu estou mostrando um caso mais simples, onde o que eu estou fazendo aqui é simplesmente indicando, né, se eu quero ou não quero, como é que eu posso dizer para vocês? Indicando o trabalho básico com o botão, né? Como é que a gente trabalha com esse cara dentro do contexto de uma máquina de status. Faltou uma coisa aqui no nosso push, né? O que eu tinha colocado aqui na nossa máquina? Se o push for clicado, eu paro a execução da máquina, se clicar de novo, eu volto com a operação, né? Então, na verdade, esse meu push igual a true aqui tem que ser assim, ó. If. Na verdade, não precisa, né? Basta fazer desse jeito, ó. O jeito mais simples, tá? Push pressionado é igual a not push pressionado. O que eu estou fazendo nesse caso aqui? Inverto o valor lógico. O que significa inverter o valor lógico? Se ele era true, ele passa a ser false. Se ele era false, ele passa a ser true, tá, pessoal? Então, a princípio, deixa eu checar aqui se não ficou nenhum erro no meu código, tá? Fala, Daniel. Senhor, eu mantenho aquela dúvida. Push pull up e pull down é melhor? Não entendi. E como eu te disse, tá? Sem saber o circuito que tu tá ligando a proteção, não tem como te dizer que um é melhor que o outro, tá? O que eu te comentei é que em alguns circuitos específicos, o pull-up pode ser melhor, certo? Porque em alguns circuitos específicos, se tem outros circuitos lógicos ali cascateados com o microcontrolador, dependendo do tipo de circuito, tá? É mais interessante a gente drenar a corrente da fonte do que fazer o circuito entregar a corrente, tá? Mas isso depende do tipo de circuito. E aí, com o pull-up, eu estou drenando a corrente, não entregando, né? O meu circuito, o Arduino também, né? Na parte do GPIO a gente viu isso. O meu circuito lógico, ele pode operar de duas maneiras, né? Ou ele está trabalhando como source, como fonte de corrente, ou ele está trabalhando como drain, né? Como literalmente ele está drenando a corrente. A corrente está, sim, de uma forma bem pictórica, né? Mas a corrente está saindo do circuito ou entrando no circuito, tá? Em algumas situações é melhor eu trabalhar com pull-up, mas bem particulares, tá? Na maior parte dos casos é absolutamente indiferente. Entendi. Ok? Meu código está funcionando aqui, pessoal. Deixa eu ver se o Tinkercad aqui vai nos ajudar. Só para eu mostrar para vocês como é que ficaria. Vamos ver se ele vai deixar, né? Eu não sei o que houve com o Tinkercad aqui. Vou ter que provavelmente resetar a minha máquina. Mas nem no Firefox, nem nesse cara, nem no Chrome, ele está deixando eu editar o texto. Coisa linda. Mas se não, eu deixo para vocês e vocês podem testar no Tinkercad, tá? O funcionamento, que vai funcionar bem bonitinho. E aqui se eu vou conseguir fazer isso, gente. Com um pouquinho de sorte. Não, ele não tá deixando eu fazer. Tá bom, eu não vou conseguir mostrar para vocês no Tinkercad, eu teria que reiniciar aqui provavelmente minha máquina, porque deu alguma loucura aqui no browser, ou no meu Linux mesmo, tá? Que é raro de acontecer, mas às vezes acontece. Mas basicamente, tá, pessoal, esse código aqui eu já vou deixar para vocês ali no Moodle, para vocês estudarem, tá? Visto que eu não consegui acabar o exemplo ali com vocês no Tinkercad, tá? E depois, se for o caso, eu posto para vocês a demonstração do código funcionando, ok? Ficou alguma pergunta até agora? Isso é bem comum eu começar a postar exemplos a partir de agora, tá, gente? Para vocês terem aí os exemplos que a gente está fazendo. Os exemplos ajudam bastante, senhor. Com certeza, tenho certeza disso. Na verdade, vocês já têm nas aulas, né? Porque eu sempre estou gravando ali o Tinkercad, mas eu vou tentar deixar aqui para vocês, tá? Igual o código do exemplo. O circuito não tem como eu deixar, né? Infelizmente, tá? Tá?
Então, estou deixando aqui já para vocês o códigozinho. Deixa eu só confirmar aqui, feito em aula. Que basicamente, né, a máquina de estados com controle pelos botões. Ok? Mas eu já mostrei para vocês também o uso da serial. O que a gente vai fazer a aula que vem? Tá? A gente vai continuar trabalhando um pouquinho mais com a serial, tá, pessoal? Eu quero mostrar para vocês como é que vocês podem usar a serial. Acho que ficou lá no Moodle, tá? Depois vocês dão uma olhada lá depois. Mas acredito que sim, pelo menos para mim tá aparecendo. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Como é que a gente pode usar a interface serial, tá, pessoal? Essas mensagens aqui para nos ajudar a entender o que está acontecendo, não somente com o botão, mas, por exemplo, com esse processamento do push button, com o cascateamento aqui da minha máquina. Eu poderia vir aqui, né, e colocar aqui, né, eu acho que o meu timer não está funcionando. Eu poderia vir aqui e colocar, né. Timer funcionou, vocês entendem? Poderia começar a usar mensagens ao longo do meu código que me permitissem acompanhar o que está sendo feito a execução. Poderia colocar aqui, só que tem jeitos e jeitos, tá, pessoal? Esse jeito que eu vou fazer agora não é muito esperto, tá? Mas eu poderia vir aqui, por exemplo, e colocar aqui, ó. Ó. Máquina STMM no estado 0. Eu poderia dizer isso daí. E isso permitiria que eu começasse a acompanhar o que está acontecendo com a minha máquina, o que está acontecendo com o meu circuito, tá? Então, basicamente, a gente tem um recurso aí bastante interessante para acompanhar o que está acontecendo com os nossos códigos a partir de hoje. Depois, mais adiante,